Muito bem. Alô, pessoal. Acende-se as luzes. E fez-se a luz, né? Estamos de volta, começando agora mais um programa. Agora falamos nós, toda segunda-feira, das 8h30 até as 9h30, um pouco mais. E depois você tem reprise. Fica no Facebook e fica também no YouTube. Programa Agora Falamos Nós. Noêmia Gomes, tudo bem com você? Bom dia, Zé Arnaldo, bom dia para a Adela, bom dia para você que está aí do outro lado assistindo, acompanhando com a gente. Tudo bem, né? Começa mais uma semana, vamos ver aí muitas possibilidades, né? Eu acho que tem muita repercussão de muito assunto essa semana. Bom dia, Aliás, para a Adela. não acaba nunca a repercussão, sempre que a gente tem assunto, né? Ainda bem, Desde né? que o mundo é mundo, né? Políticos. Oi, Walter, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia não, né? Olá, porque cada um vai ouvir no horário que for melhor. Eu falei bom dia na semana passada, a Noêmia falou, eu não vou falar bom dia porque cada um ouve no horário. Hoje que eu não falei, ela vem bom dia. Desculpa, gente, retira o bom dia. Tá bom, um alô para todos aí. E assunto é o que não falta, né? Olha, gente, sem querer falar de assuntos passados, mas é passado, né? Esse Supremo Tribunal Federal, a atitude do Supremo repercute agora e continua repercutindo. Eu fiquei muito chateado e continuo chateado. Por quê? Porque nós temos um judiciário, Walter, se não é o mais caro do mundo, está entre os mais caros do mundo, num país onde nós temos milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, ou seja, vivendo com R$140 por mês, nós temos o judiciário mais caro do mundo. E os caras ficam ali fazendo beicinhos, jeitinhos, e isso e aquilo, e a cada 2 anos, de acordo com os interesses e vontades próprias, eles mudam a jurisprudência, mudam as decisões. Eu não vou nem entrar no mérito se a Constituição permite ou não, mas há 2 anos atrás era a mesma Constituição, as mesmas leis, eles acharam por 6-5 que deveríamos ter prisão após a segunda instância. Depois, algumas pessoas foram presas, né? Algumas de 4 letras, por exemplo, e aí eles, vamos discutir de novo. Quem mudou de posição? Gilmar Mendes mudou de posição. Estava 6-5 para segunda instância. Ele mudou, ficou 6-5 para não ter segunda instância na prisão. Então, eu fico muito cansado de gastar dinheiro, tanto dinheiro com essa gente. Você quer que feche, então, o Supremo? Não, eu não quero que feche. Eu gostaria que ele fosse melhor. Não suporto mais ver a cara daqueles velhinhos ali, alguns deles, fazendo o que querem e ditando regras. Como é que vocês viram essa primeira decisão que desembocou em tudo que nós estamos vivendo essa semana? Eu fiquei chateada, porque exatamente... Mas também você pode esperar o quê do Gilmar Mendes, né, gente? Não é só o Gilmar, né? Não é só ele, é o que puxa. Tem o Toffoli também, né? Que puxa. Tem Lewandowski, tem aquele idiota eu fiquei desanimada. do Marco Aurélio. Você viu o que o Marco Aurélio fez com uma moça que falou lá, vocês... Mas falou com respeito, ela falou, generalizou. Assim, olha, eu trouxe para vocês, como vocês, estou interpretando bem? Como vocês, a senhora doutora nos chamando de vocês, só tem que nos chamar de excelências. E além disso, ele foi convidado para ir a Santa Catarina receber uma medalha, não sei das quantas, que também não sei porque iam dar uma medalha para aquele homem. Pois é, precisa pegar esse catarinense aí. E o cara do cerimonial mandou um ofício dirigido a ele. O senhor ministro, tal, estamos convidando para o dia tal, e assinou como chefe do cerimonial. Onde já se viu um chefe de cerimonial se dirigir a um ministro do Supremo? Vá para o inferno. Vá para o inferno. Cidadão de categoria igual a nossa, quando vai no banheiro faz fedido igualzinho a gente. Para com isso. Esse tipo de, tem que pôr a capa, porque a capa... Está na hora de mudar o Supremo. Tem que vir alguma coisa
para mudar esse Supremo. Não estou falando para fechar as portas, não. Não estou falando para fazer como fez lá, não sei, foi o Peru que mandou o Supremo ir para casa? Acho que foi. Olha, ao longo da história, cada um fez uma vez, viu? O Brasil fez também. Também fez. Mas eu estou falando o seguinte: primeiro, PEC da Bengala. Por que subiram para 75 anos para ficar aquele povo lá? Já podia voltar para trás. Isso lá não deveria ser vitalício. Dá um mandato igual do senador de 8 anos, cai fora. Outra coisa, para ir lá tem que ter, deveria, né? Ser no mínimo 5 anos, ou juiz ou procurador. E não um advogado que é pinçado lá como fez. O senhor Fernando Henrique pegou lá um advogado amigo e botou lá Gilmar Mendes. Puf! Caiu lá de paraquedas. O Toffoli O também. Toffoli, que nem passou como juiz, é presidente do Supremo. Está tudo errado. Está na hora de alguém fazer alguma coisa. Precisa fazer muita coisa, viu, Walter? Porque alguma coisa o filho do Bolsonaro, lá, o tal de Eduardo, falou, basta um sargento e um jipe, um cabo e um jipe. Não é assim também, não é isso que nós Mas é um queremos. cabo e um jipe que precisa lá para mudar. Um cabo para ligar na tomada e um jipe para carregar as pessoas. Alguém precisa fazer alguma coisa. Quem é que vai fazer? O padre? O Papa? Olha, gente, bom, em função disso, Lula, mas que rapidez a nossa justiça, né? Falo que a justiça é lenta. Você sabe que eu ouvi um cidadão, e ele não estava sendo irônico, não, tá? Ele foi no dia seguinte à libertação do Lula para dar os parabéns. Eu ouvi emissora de rádio falando em rede nacional. Parabéns à nossa justiça pela agilidade, pela agilidade. Não estava sendo irônico. Eu conheço bem ironia. Estava sendo parabenizando no duro mesmo. Olha, saiu ontem à tarde a história do Lula. Já de manhã o advogado já pediu. Entrou de manhã, à tarde já está Lula pegando o aviãozinho pago por nós, né? Porque é aviãozinho lá da empresa do Luciano Huck, alugado. Evidentemente, o dinheiro ali vem do PT, e o dinheiro do PT sai do nosso bolso, né? E o avião foi... Foi do avião do Luciano Huck? Foi do Luciano Huck. Mas ele aluga o avião, né? Ele tem uma empresa que ele aluga quando ele não está usando, só que esse avião Ele cedeu ou ele de alugou? 17 milhões foi financiado pelo BNDES. Mas tudo bem, essa aí é outra parte. Eu só queria saber se ele cedeu, Não. se ele emprestou, se ele alugou. Eu ouvi agora de manhã, quando vinha para cá, uma entrevista dele. Ele disse que ele tem uma empresa. Não, tá certo. É o que eu Quero falo. ganhar dinheiro. Ele precisa ganhar É como dinheiro. aquela história do quem deixa apartamento para alugar, né? Não é isso? Ele, quando não está usando, ele deixa, é uma empresa que aluga. Tipo um Airbnb. A empresa dele tem um avião que ele bota ali. Mas tinha que ser exatamente essa. Bom, enfim, As gente. coincidências, né? E aí o cara está parabenizando a nossa justiça. Se a justiça fosse sempre assim, né? Como foi com o Lula, com essa rapidez. É lamentável tudo isso, viu, gente? Agora, essa mudança também feita pelo Supremo, que beneficiou Lula, beneficiou Zé Dirceu, o Roger Abdelmansif também saiu, aquele médico. Não, está preso. Não, ele pegou 200 anos. Não, mas saiu agora com essa... Porque estava doente, né? Saiu agora Ele nessa. pegou de novo? Saiu ele, saiu aquele João de Deus. Tanto é que, na base da gozação, estava perguntando quando é que eles começam a atender de novo. Mas isso também foi um lobby dos advogados. Eu sei que muita gente vai pular nas tamancas. Aqui, inclusive, em Campinas, tem um que defende, não, está muito certo. Porque advogado não está errado, eles precisam ganhar dinheiro. Mas o lobby foi dos advogados para continuar essa coisa interminável de recurso, e aí vai, prescreve e o cara é livre. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para todo mundo, para vocês dois e para vocês aí também. Já está podendo chamar o ministro de canalha, como o Lula fez?
Acho que não pode nem chamar de você, vai chamar de canalha. Já está podendo chamar o presidente de ladrão, de canalha, de vagabundo. Pode incitar vagabundo. o povo a fazer como fizeram no Chile. Pode incitar o povo. Olha, chega de se defender, nós temos agora ir à luta. Tem que atacar. Tem que atacar. Está podendo já isso, Paradela? Queria fazer uma consideração Pode sobre isso, isso. Ernesto. O Lula, Arnaldo, pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Ninguém vai tomar providência, Ministério Público, nada, ninguém vai fazer nada. é o seguinte, falam Lula livre, ele não é Lula livre, é Lula solto, porque ele está com todos os processos nas costas. Quando vai ser julgado, isso é outro... Talvez nunca. Porque ele já passou pela terceira instância, viu? Porque a gente está falando em segunda. Ele já passou pela terceira. Ele foi condenado pelo Moro, foi para Porto Alegre condenado e subiu para o STJ. Tanto é que no STJ revisaram a pena, a dosimetria que eles gostam de falar. Então ele já foi para a terceira. Bom, a quarta, então, sabe Deus. A quarta agora é o Supremo, né? Sabe Deus, nunca, né? Então, ele é um criminoso com processo nas costas e, dependendo agora, porque mudou a decisão do Supremo, dependendo de ser julgado para ir preso. Ponto. Então, ele está livre, solto. Acontece que o cidadão, nessas circunstâncias, tem que ficar caladinho, quieto, bonzinho, esperando. Agora, ele sai falando do presidente, que é ladrão, contra um ministro de Estado, que foi o Sérgio Moro, canalha, contra um procurador da Justiça, o Delanhol. E, por último... Quadrilheiro, exato. E, por último, incitando a violência, mandando atacar. Essa semana, eu espero que alguém levante essas coisas que nós estamos levantando. E se eu for para o Ministério Público e vai para um juiz, se o juiz entender, tasca-lhe uma preventiva e ele volta para o Chilindró. E dessa vez não vai ser lá em Curitiba, na cela VIP, cela gourmet, não. Bom, também acho, não pode haver impunidade. Agora, se fizerem isso, vão falar o quê? Perseguição política? Perseguição. Aí eu vi uns tontos lá de fora do Brasil, que não conhece nada aqui dentro, estão perseguindo o nosso barbudinho. Gente, tenha dó, né? Tenha santa paciência, pô. Agora, ainda dentro disso, Zé, e Noêmia, eu acho que o Bolsonaro, ministros e o próprio Toffoli receberam uma unção especial dos nossos militares. Sabe por quê? Com tudo isso que o Lula falou, por muito menos, estariam reagindo, falando, xingando a mãe, até a quinta geração do Lula. Está todo mundo de biquinho calado. Mas você não acha que foi uma orientação, ao invés de ser um cartão amarelo? Uma orientação. Sim, então presta atenção. Não responda. Não conteste. Deixa que ele se mata sozinho. O Moro disse, eu não vou responder para condenados, nem solto, nem livre. Para bandidos, nem solto, nem preso. Foi o que ele falou. Tá? Bom, a coisa vai continuar caminhando. Eu só lamento porque o Brasil precisa de paz para poder seguir em frente, tá? Para poder atrair investimento, para poder ver as coisas acontecerem. E ainda dentro disso, Zé, o Toffoli disse ontem ou hoje pela manhã que a paz, quem traz essa paz? Quem? É o Supremo, é o Judiciário. Ele falou. Raimundo Nonato. Ele disse que o Supremo é o órgão que concilia, que faz e traz a paz social. Em que país? Que ele traz a paz social. Gente do céu. Será que ele viu aquele bando de gente ontem na Avenida Paulista? Pois é. E os deputados vão reagir? Vão ter coragem de mudar? Vamos ver como que vai ser essa semana agora, né? Porque foi na sexta-feira, foi meio assim, opa, aconteceu.
Bom, gente, em razão do clamor popular, eles estão dando uma corridinha, essas que a Noêmia faz aí na Lagoa de Aquaral, tudo meio fajutinha, viu? Estão dando uma corridinha para tentar aprovar a legislação, a mudança, né, a PEC, projeto de alteração da Constituição, no Senado e depois na Câmara, para poder colocar claramente na Constituição, né, e na lei ordinária, de que pode se prender após a segunda instância. Eu estou dizendo, meio para inglês ver, estão fazendo isso, porque está muito no clamor popular. Depois que der uma baixada de bola, será que vai correr? Vocês têm ser presa após a segunda instância. É só deixar correr. Eles vão votar contra os próprios interesses? Não vão, né? Agora, uma coisa que eu acho que pode funcionar, além do clamor popular, é uma coisa que 3 partidos estão pregando. Obstrução total. Na Câmara já está definido isso. Então, eles fazem obstrução, não passa mais nada. Se não votar isso. Para tudo, enquanto não votarem isso. É uma alternativa. É uma alternativa. Enfim, gente, nós precisamos... É o Podemos, o E deixa eu falar uma coisa. Quando a gente critica aqui Lula, etc., não necessariamente estamos apoiando aqui Bolsonaro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente apoia quem faz coisa correta. Não, vocês são bolsonaristas. Não se trata disso. Eu, pelo menos, estou falando por mim. Eles falam por eles também. Acontece que nós não aguentamos mais. Como é que eu fiquei vendo aquela gente sair da cadeia, todo mundo livre, leve e solto, até os mochileiros, os tesoureiros ali. Os tesoureiros. Todo mundo solto, uma beleza. Então não tem punição. Os caras roubam. Prova que alguns até são, eu confesso, né? Eu faço uma delação, eu realmente roubei, mas dá um jeitinho. Não, agora sai livre, solto. Então não se trata de ser Bolsonaro ou não ser, tá? Se trata de não aguentar mais a injustiça nesse país. Eu acho o seguinte, que esse caso do Supremo não tem nada a ver com Bolsonaro. Não. Nada a ver. Não, eu estou falando que podem pensar, vocês são Bolsonaro, nós aqui. Somos nada. Se gente, pensar também. Deixa eu falar aqui, então, enquanto está nesse tema, a participação dos nossos internautas. O Milton Cremasco, bom dia, OAB em festa. Por quê? Porque os advogados vão fadando. A Thaís Lopes, bom dia, Rogério Nunes Foguito, bom dia. Ô, Foguinho, um abraço. Foguinho, você não esqueceu, né? Uma coisa... É aquela voz bonita? Conversa, né? É uma voz bonita, o Foguinho, vozeirão. Eles estão de volta. Aonde que nós estávamos, então? A gente estava por aí. No além? Não, a gente estava dando um tempo. Eles estão de volta. Mr. M. O Moacir Silva, bom dia, Zé Arnaldo, Paradela, Noêmia. Vamos encarar mais uma semana com boas ou más notícias. Temos que continuar. Daí a gente tem aqui, Eduardo Purificação, Alexandre Pitti, Milton Alves Matos, Paola Croters, o Edmo Aleixo, Marco Antônio, Charles Malek, Maria Guilherme Evangelista, o Paulo Eduardo da Purificação. Bom dia, Zé Arnaldo e Paradela, Hermes da Cunha, Paola. Bom dia. O Lula foi solto devido ao rabo preso do Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, no caso com o Queiroz e a rachadinha. Fez acordo com o STF para livrar o filho e gerou tudo isso. Nada a ver, viu, Paola? Vai tomar um chazinho, não vai, nada a ver, Paola. O Sérgio Ribeiro da Silva, Matias Júnior, Sueli Teixeira, Honor Lima, José Luiz Galhardo, Bruno Neonato, Henrique, Adriana Almeida. Adriana Almeida, está lá na PUC agora trabalhando. Está lá na PUC? Um abraço, viu, Dri? O Henrique Barros Oliveira, bom dia, Zé Arnaldo, Noemi, Paradela, uma ótima semana. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, hashtag Mula Preso. Paradela, vamos dar os parabéns ao seu Bugre, que ela colocou uma galinha, que manteve o tabu de 7 anos. Grande time, deve ser por isso o suspensório hoje.
Bom dia, o Antônio Cunha. Bom dia, velhos companheiros Arnaldo e Paradela. Tô de Cunha. olho em vocês. O Cunha. Cunha Mendes. Abração, Cunha. Ô, gente, olha aqui, só aparece vocês dois? Só nós O dois. seu aparece... Não, tá todo mundo aqui. Seu tá bom. telefone É tá. no do Zé Arnaldo aqui. só. Tá bom. Não, ele tem um especial. Corta e deixa. Corta ela. Telefone Tony dois. Costa, lembrando de não está disso que o Barbudinho não está livre. Ele está solto, pois é condenado em terceira instância. Isso. O que de fato me causa estranheza é que o cidadão comum leva anos, peraí que eu perdi, para terem seus casos julgados pelo STF. No entanto, o caso do Lula foi para lá em tempo recorde. O que se esperar de um tribunal onde os ministros não são concursados e sim colocados lá pelos réus que eles julgam? É verdade. Os malas, esses ministros. Luiz Roberto Saviani, Rodrigo Salomão, Carlos Menezes, Romílio Marçal. Bom dia aí para vocês que estão acompanhando a gente do outro lado. Edmilson Siqueira, nosso grande. O Maldoné, que você pulou aí. Um abraço. Raul Sardelli. Maldoné. Pedro Tem aí também Sardelli. Pedro Tá... Sardelli? Tem. Ó, tá aqui o certo. Henrique Barros Oliveira. Vocês não acham que só estamos vivendo essa situação por conta da inércia do Congresso, que não foi proativo, pensando em mudar a PEC antes de também. ter acontecido a soltura? O brasileiro é muito reativo. Muito reativo. Muito reativo, Não, é isso mesmo. Tá Mas certo. aquilo que você falou é o principal, Zé. Tem metade daquele povo lá tá com o pé na lama. Se aprovar Bom, isso. Só para dar Peraí, vamos terminar aqui, ó. O Luiz Roberto Saviani, bom dia, acompanhando, bom trabalho. Paulo César Peroni, bom dia, Zé Arnaldo, bom dia, Noêmia, bom dia, Paradela. Bom dia, gente. Bom dia. Se for Mas por falar de opinem, bom tá? dia, né? Por falta de bom dia, acordem. Vamos falar aqui do Evo Morales, gente. Vamos. Evo Morales, O índio cocaleiro. o índio cocaleiro, ele renunciou. Tá? Renunciou, não tinha alternativa, não é porque ele é bonzinho, não. Por quê? Vamos lá. Fraude de apuração. Foi a Organização dos Estados Americanos que apurou. Tá? Fraude. Segundo, quarta candidatura. Ele tentou legitimar, mesmo perdendo um plebiscito, através de um punhado de ministros que ele nomeou e que disseram que, incrível, proibir alguém de se candidatar é ir contra a natureza humana, a liberdade humana. É mole o argumento? Ele pegou os direitos humanos, né? Mas a Constituição do país dele... Baseando-se nisso, ele pode candidatar. Bom, enfim, aí o povo saiu na rua, a polícia de lá, que é poderosa, mandou ele renunciar, o exército mandou ele renunciar, e aí ele fez o gesto generoso de renunciar. E eu me lembro que Evo Morales, nossa, parceirão do Lula. Mas antes rapaz, dele renunciar, um instante antes, ele recebeu voz de prisão. Bom, mas não foi preso, né? Não, então deixa que eu renuncie. Ele não é bobo, né? Índio capito, mas Gente, não. esse homem tinha essa esquerda. Eu fico imaginando a frustração, se é que houve frustração. A esquerda tem ainda planos de dominar toda a América do Sul, toda a América. Né? Então, o Brasil, essa potência, e foi para a Argentina, e foi para o Equador, e foi para a Venezuela, e foi para a Bolívia, e tentou ir para o Paraguai, enfim, Peru, tudo com Lula e PT orquestrando isso através do Fórum de São Paulo. Só que começou a cair, né? Caiu no Brasil, a Argentina tinha caído, voltou agora à esquerda com a Kirchner. Esse cocaleiro aí da Bolívia, esse moço, ele deu um progresso para a Bolívia impressionante, mas é o tal negócio. As pessoas se encantam. Um primeiro mandato ótimo, um segundo mandato ótimo, eu vou dizer que até um terceiro estava indo bem. A Bolívia cresceu muito, mas o cara se encanta, aí ele começa a mudar a lei em benefício próprio. O povo se cansou disso aí, não dá mais. Então, apesar dos pesares, ele está destituído. E eu espero que o povo saiba o que fazer lá na Bolívia, porque... Está tendo um vácuo, né, no governo, porque ele renunciou. Deixa eu ver se está no horário. A hora da bomba, sim. no horário. Tá atrasado. Ele renunciou, o vice renunciou, depois foram atrás da Câmara
Renunciou, Senado renunciou e, por último, o Supremo. Tem uma vice lá, senadora, que está pedindo também. Bom, Mas se Tá todo mundo precisar, a gente Vocês- está à disposição. Vocês se lembram quando ele Vai mandar currículo para onde? ele encampou os bens da Petrobras lá na Bolívia? Será que vão pagar? Não só os bens da Petrobras, né? Lembra? Todas as multinacionais, eles Aí o seu Lula, nacionalizaram, né? o seu Lula Estatizaram. deixou baratinho, né? Petrobras tomou mais um prejuízo, tomou um grande prejuízo de lucro cessante e até do próprio capital investido ali. Aí o Morales, me lembro que ele disse, isso aí 120 milhões de dólares, para a Petrobras isso não é nada, nada é nada, né? De fato não era mesmo, mas ele tomou na mão grande. E o Lula concordou, porque é parceiro. Essas parcerias à custa do lombo do povo brasileiro é que comprometeu o PT. Ele se faz de santo, de bonzinho, de agregador, de tirar pobre da miséria, mas vocês acabaram com o dinheiro do Brasil, tentando ajudar políticos de países, outros de seus interesses filosóficos, né? Programáticos, de esquerda. Isso ideologia, não dá, né? Isso não dá, né? Bom, enfim, essa situação da Peraí, Bolívia. deixa eu terminar. Tem alguma coisa para falar disso? Não, pode. Não, pode completar. O Moacir Silva, vi um vídeo ontem, de 2016, do Luiz Barroso, que um caso de assassinato de 91 estava ainda sendo julgado em 2016 por conta de tantos recursos que ele fez ao judiciário. De 91, julgado em Mas ele era advogado, né? 2016. Então, Ele, né? como advogado, ele tem a obrigação de fazer. A Thaís Lopes, tanta preocupação em soltar os que estão presos, ao invés de se preocupar com coisas mais importantes, não consigo entender, até porque estão presos, alguma coisa fez para estar lá. Muita coisa fizeram. Muito. Peraí. Maria Almeida. Tem aí, para dela? Não, é só citar a Maria Almeida, deve entrar aí já já. Aqui também Bom, tem. Maldonê você já falou, Sardelli você já falou. Então, o meu está um pouquinho O atrasado. Djalma Lacerda, bom dia. Antônio Cunha Mendes, minhas saudações a você também, Noêmia. Não citei seu nome na saudação aos dois, porque o adjetivo não permitia. Ele me mandou uma flor. Obrigada, Cunha. Cunha Mendes. Cunha Mendes. Ei, Baiano, tudo bem? A Paola, a única esquerda boa nesse país é aquela do Augusto Nunes na cara do Glenn. Essa também. Gente. Gleger Zorzin, bom dia a todos, prestigiando vocês. Belo penteado do Zé Arnaldo. Tá vendo? Ô, Gleger, um grande abraço para você. O meu viu? não adianta, não tem o que pentear. Grande goleiro e agora grande comentarista lá da Bandeirante. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, caiu mais um ditador ponta esquerda. O Paulo César Peroni, bom dia, Zé. Bom dia, Paradela. Bom dia, Noêmia. Eu acho que esse eu já tinha falado. Bom, aqui eu já tinha falado. Vocês querem falar uma palavrinha do derby aí, só para matar o assunto? Não? Do derby, o que eu pode. quero falar? Eu quero falar do derby. Eu quero falar que, poxa vida, né? 0-0. 0-0. Eu preferi, se for para ser empate, Não, eu o preferia comentário que da Noemi fosse... foi bom, né? Quer falar, poxa vida. Só isso que você quer falar? Eu quero, poxa vida. Fiquei Poxa chateada, vida. porque eu queria pelo menos 1-1. É isso que eu ia falar, 1-1, porque 2-2. espetáculo, né? É, Você espetáculo. torceu para quem? Eu torço para os dois times. Eu torço para os dois. Não Eu pode também mentir. torço por os dois. Não pode mentir. Para o Guarani ganhar, para o Ponte perder. Né? Não derby tem que ser assim. Não, eu sempre achei assim que eu torço para os dois, E outra porque eu coisa. quero que tenha os dois times bons aqui em Campinas, como quando eu era criança. Agora, é lamentável. Que você queria torcer, né? Hoje as crianças aqui de Campinas não são mais nem bugrinas nem Ponte Pretana, elas vão torcer para outros times. Né? Eu gostava daquilo quando era criança, que na minha rua tinha um lado da calçada que eram os bugrinos e do outro lado eram os ponte pretanos, que até hoje a Luísa, Luísa, a da Ponte Luísa Preta. Dalva da Ponte Preta, e na frente da casa da Luísa tinha e daí assim, um dia de derby, gente, era muito divertido, né? Porque assim, eram vizinhos, nunca teve briga, mas um queria colocar a bandeira maior e um queria gritar o gol maior. Era uma coisa saudável, né? Bons tempos, né? Agora, é lamentável que em Campinas tenha que acontecer isso, né? Derby de uma torcida só. Então, se olhar... E ainda assim a torcida consegue brigar. Brigaram com eles mesmos, brigaram com a polícia. na verdade, né? E também... tem coisa, gente, tem coisa que eu... É errado? Não. Mas será que a CETEC,
tem que exatamente na hora do jogo coibir o cara que está vendendo lá. Tá vendo ontem? Por quê? Eu Ele falei te ouve. exatamente isso. Fala que a gente Ontem não, escuta. sábado. Você tem, E, aliás, me xingaram, viu? você tem, Me tem xingaram. um bando de puxa-saco. Porque a FLETEC é da prefeitura, eu sou do prefeito, eu sou amigo do prefeito, eu trabalho não sei aonde, e não pode. Tem que ter bom senso, gente. Tem que ter bom senso. Vai provocar a ira dos torcedores na hora. Começou, deu problema, tira o time de campo. Não é essa hora. Agora, o Walter, nós tivemos duas situações lá. Uma que eu fui criticado por um ou outro também, exatamente por isso. Estavam lá tomando... A prefeitura publicou um decreto proibindo venda de bebidas alcoólicas ou não em garrafas, tá? Que é muito normal. E aí, além disso, resolveu a Guarda Municipal comparecer lá antes do jogo, meio-dia, 11h30, com o pessoal da CETEC, não é para fiscalizar essa história, eles estavam tentando evitar que ambulantes vendessem. E nesse tentando evitar que ambulantes vendessem, aí eu comentei isso, mas justamente na hora do derby vocês querem moralizar algo que é imoralizável aqui em Campinas, resolveram ir lá. Por que vão lá? Porque ali tem muita gente boa, mas boa mesmo. E gente sem vergonha, tá? E aí começaram a querer tirar. As pessoas, até entrevistamos no ar lá, o Marcos Ortiz, falou, o pessoal não estava fazendo, estava tomando cerveja aqui fora, não em garrafa, em latinhas, mas aí junto à fiscalização da CETEC, e aí o pau comeu. Né? Tem Dona Maria que vai vender coxinha, empadinha, sanduichinho, para tentar um lucrinho. Por que não vão lá no camelódromo? Lá ninguém entra, né? Faz uns 30 anos que eles estão lá. Eu não estou defendendo ambulante, não, que eu só critico. Mas essas atitudes hipócritas, eu não posso concordar. Quem que tá no comando da CETEC agora? É o Salvetti? É o Salvetti. Salvetti. Faz alguma coisa decente, né? Faz alguma coisa decente. Vai lá no camelódromo e vai você à frente. Vai lá. Agora, eu vou separar esta situação onde pessoas, senhores de idade, crianças, mulheres, torcedores, todo mundo acabou sendo prejudicado ali. De uma outra situação que eu vou separar. Quando o ônibus do Guarani chegou, eles subiram no ônibus. Isso não é coisa de senhor de idade. A gente quase que não sobe nem dentro do ônibus. Né? Imagina em cima. Nem escada. Imagina em cima do ônibus. Aí os caras subiram em cima do ônibus e aí eu acho certo que a polícia tem que tentar tirar, e tirou. Porque o ônibus ia entrar dentro do estádio e eles queriam ir juntos, além do perigo que eles aquilo é invasão de Troia. Aí ficou aquela cena, foi a cena que o Brasil acabou vendo, polícia, coisa lamentável, né? Mas essa cena... E eram torcedores do próprio Guarani. Do Guarani. Tá bem. Bom, enfim... Tem água de bidê na cabeça que faz isso, viu? Dentro do campo, circo dos horrores, né? Porque talento mesmo, nada, né? Talento, nada. Talento mesmo. Talento. 0-0. Acho que nós tivemos de cada lado 2 boas defesas, né? Só, né, Walter? Enfim, parabéns ao público que compareceu, 12.500 pessoas, é um bom público para a nossa alimentação aqui. E parabéns àqueles que foram e se comportaram bem. Espero que alguns vândalos não tenham desanimado vocês para não irem nos próximos jogos, tá bom? Não, mas um pai que vê aquela cena... Eu vi um senhor desesperado porque na confusão ele perdeu o neto. Então... Porque corre daqui, como você cria torcedor? Como é que o neto... Como que você vai formar um torcedor? Porque da próxima vez, esse neto já não vai mais com a avó. E olha, e é por isso que tendo uma torcida só, vai mais gente do que com 2 torcidas. Exato. Porque com uma torcida, você acredita, e é fato, né, que vai ter menos briga, que não vai ter confronto. Mesmo assim, tem esses tontos aí, né? Agora, tem com 2 torcidas, então inviável. Torcedores que não são mais torcedores do futebol. Eles vão num estádio e tanto de Guarani quanto de Ponte, eles vão para tumulto. A diversão deles
É lutar. E quando ele não tem inimigo, aniversário, luta entre eles mesmo. Mas Bom, o que enfim. aconteceu lá foi isso. Olha, de qualquer maneira, deu um empate. O empate é o resultado que eu torço em todos os derbys, porque é menos ruim, em termos de briga. Empata, ninguém pode ficar enchendo muito o saco do outro e tal, sai todo mundo meio feliz e meio infeliz. Pronto. Mais alguma coisa? Paola Croters, obrigado, Zé Arnaldo, pelo não desbloqueio no WhatsApp da RB. Olha, estou arrumando um advogado experiente para defender sua causa lá. Mas Viu? também essa moça vem toda hora perguntar, liga lá na TV, isso aqui não é programa da Bandeirantes. Pô, o Zé trabalha eventualmente lá, toda semana, desbloqueia. Vá resolver o seu problema lá, moça, não é aqui. Que saco! Paola, ela continua. Guarani com 12 mil pagantes, ridículo. Com certeza 3% dos bugrinos, o resto de mistos. Ana Silvia Coraz entrou, Érica Camilo, Lu Macedo, Tony Costa, o Gleger, o Carlos Eduardo Matozinho. Junto os dois times, só pode uma torcida mesmo no campo. Aí acaba as Junto aos brigas. dois times. Junto os dois times. É porque o time os times são ruins, eles são mesmo, viu? Nenhum dos dois vai subir. O Guarani ainda está lutando para não cair. Enfim. Eu sempre A Paola fala aqui que o Paradela estava lá no tobogã, o Paradela não vai, viu? Estava em casa, não põe coisa que eu não fiz, Paula. Falta do que fazer. O seguinte, eu tenho dito de uns tempos para casa que nenhum dos dois de Campinas tem condição e nem estrutura para estar numa Série A. Está na Série B de bom tamanho. Infelizmente, não. Infelizmente, hoje a situação no momento não assim. tem. Não tem. Perdeu toda aquela condição que tinha nos anos 70. Os dois times davam lição para os grandes de São Paulo, pararam no tempo. Ficou essa coisa de briga de bastidor na administração, tanto da Ponte quanto do Guarani, e deu no que deu. E hoje, as torcidas são dentro dos clubes. Tem o lado na Ponte Preta, que apoia a diretoria, tem a outra que está fora, quer tirar essa, esquece do clube. Agora, no Guarani, a mesma coisa. A Ponte está com uma perspectiva nova, porque agora com o Tiãozinho assumindo a presidência, né, chega ele e chega também Sérgio Carnielli, né, que é o patrono aí deve viabilizar a construção mas aí da já arena. tem uma outra turma contra. Mas a outra é mais fraquinha, viu? Mais fraquinha, mas vai se fortalecer. Vai ter arena, vai ter investimento de novo do Sérgio, alguma coisa vai tempo acontecer. Que o Sérgio Carnielli está nessa de presidente, fica por trás, vai. Mais de 20 A ideia anos. é amarrar tudo, Mais de né, 20 gente? anos, é o dono da Ponte Preta. Se unissem as forças da Ponte Preta, se unissem as forças no Guarani, os dois times estavam melhores. Então fica um atirando pedra no outro. Nenhum dos dois grupos, tanto da Ponte quanto do Guarani, são dignos de estarem lá. Bom, o Tony Costa foi um resultado justo. A Ponte no meio da tabela sem nenhuma pretensão de acesso e se mantém dentro da Série B. Já para o Guarani foi bom para a luta contra o rebaixamento. Foi o arroz com feijão. Abraço Zé, Noemi e Paradela. Rodolfo Beguini, a confusão parece que se deu porque faltou o milho. A Paola, por que está nervoso? Estão falando de futebol, Paradela. Calma. Carlos Matozinho, 0-0, deu ovo. Fica brincando assim, a gente bloqueia aqui a Paola, hein? A gente não bloqueia, eu não. aperto o botãozinho de bloco ali. O Marcos Ortiz, bom dia, Paradela, Zé e Noêmia. Surdo até agora, desde sábado, graças à boa ação da CETEC e GM no Brinco. Abraço sempre na audiência das lendas. Um abraço para você, Ortiz. Quase que eu já li lendas aqui, nossa. Gente, bom, chega de falar de derby, né? Parou. Claudinei Corse assistindo. Gente, eu queria falar com vocês também a respeito de um outro assunto. Deixa eu ver qual é o outro assunto aqui. Um assunto local. É isso, exato, mas eu precisava dar uma olhadinha. Tem uma relação de candidatos aí, Noêmia, que você tem para nós ali. Abre aí o Agora Falamos Nós, no
no nosso WhatsApp. Tem os candidatos que não, os candidatos, só que você vai ter que sair daí, né? Vem no verdinho aí. Os candidatos vão se multiplicando aqui em Campinas. Evidentemente que eles pensam, isso aí pode até mudar, tá? Pode até mudar, pode sair algum, pode entrar outro, mas até agora os candidatos pré-candidatos, não são candidatos, pré, né? Nós temos o André Von Zuben, do Cidadania. Esse eu não sabia, gente. Mas tem o André Von Zuben. Parece que foi mais novo aí essa semana. Rafa Zimbaldi, Que era o que a gente já PSB. contava. Vanderlei Almeida, do PSB. É evidente que um dos dois, porque Sim, dois. os pré, né? O Dário Saad, do Solidariedade, Márcio Postman, do PT, Tenente Santini, do PSD, Guilherme Campos, PSD, também aí vai dar uma mudada, né? Pedro Serafim, do PRB, Arthur Orsi, do PSD, Samuel Rossílio, do DEM. O DEM tem dois pré, viu? Samuel Rossílio e o Juan Queiroz. Alguém vai ter que sair daí, porque Carlos Sampaio, do PSDB, Marcela Moreira, do PSOL e Terezinha de Carvalho, do PTB. E ainda pode acontecer, né, do Hélio de Oliveira Santos também, como fez na última eleição, gente, aparecer. você sabe se o Hélio sair, ainda tem gente que vota nele? Ah, Porque não tem votou na pesquisas aí que fazem de intenção de voto e ele é bem cotado nas pesquisas, sabia? Mas na última eleição, Noemi, ele apareceu, mas depois não chegou nem primeiro. Ele não nem pode, né? Ele não pode, mas então, ele é cotado, mas não teve voto para ficar, para desbancar Agora, aí, ninguém. dessa lista aí, eu nem lembrava mais que o Pedro Serafim tinha pretensões, nem passava Pedrinho. pela minha cabeça que ele tinha pretensões ainda de voltar, né? E voltar não como vereador, voltar como candidato a prefeito. Mas ele tentou já na última eleição, né? Então, e não deu certo. Não daí deu Eu certo. acho que é o balão de ensaio, a minha avaliação, o balão de ensaio do Pedro Serafim, como candidato a prefeito, fica. E depois, na última hora, sai a vereador para capitalizar todo esse trabalho. Porque é o seguinte: a lista que o Zé falou é de candidatos ou pré-candidatos a prefeito. Então, essa turma aí está sendo falada. Eu não vou. Agora, ninguém está falando de candidatos a vereador. O vereador também costuma ter 800, né? votos. Então. Mas, Aí, a dose. mas ninguém, o que eu estou dizendo Sim, que, como é vereador, verdade, ninguém está na mídia. Falando, Ninguém mas está como falando. candidato a Ah, prefeito, você está- aparece. está na Você mídia. já Olha, sai na frente. exatamente. É verdade. Quem que eu já vi alguma Quem aqui que eu acho coisa? que tem condição? Olha, Vamos lá. Rafa Zimbaldi já Rafa. está dando entrevista para lá e para cá, não como candidato, mas como ele é deputado, ele aproveita para aparecer um pouco na mídia e tal, como deputado, e, né, ficar mais lembrado. O Dário Saad está muito ativo como secretário de esportes, muito ativo. O Postman, do PT, é eternamente Eterno candidato. com É o 10, único que tem, 10 né? a 15%. PT também. É aquela votação. Eu, se Olha. fosse o PT, eu teria construído uma pessoa diferente, porque esse Márcio Portman, ele tá que nem o Maluf, ele tem aquele tanto de eleitorado e para ali. Pode, eu não deve votaria estar esse até o cara. nome, pode ser o Tiãozinho, né? Não acredito. Tiãozinho na Pode ponte, ser, fazendo nome e tal. Mas Ele não- tá no PT ainda? Tá. Aliás, ele é conhecido como Tiãozinho do, Do PT, PT, ele não pode nem verdade. sair mais se ele quiser. Né? O Tenente Santini, também do PSD, acho que também está fazendo um trabalho, tá criando eu tanto caso lá na Câmara que é para poder, né, sobressair. Ele quer ser candidato. Aqui os dois, o Samuel Rossílio, Eu acho que entre Os os dois dois fica o Juan Queiroz. vai ficar um aqui, tá? Vai ficar um aqui. Eu acho que fica o Juan Queiroz. Porque ele já até tem trabalhado, né? Isso, eu conheci a assessoria dele, hora- que já tem essa falando sobre isso. Por hora, pelo nome. Arthur Orsi, O Arthur Orsi, já assim, tem eu acho nome, que, né? Ele tem nome e assim, ele está tentando. Ele está no partido do Guilherme Campos. É. Quem teria mais chances pelo PSD? O Guilherme presidente Campos. do partido. Não, mas para ganhar a eleição. Guilherme Campos ou Eu acho que o Orsi teria. Que Nenhum você dos acha? dois. Não, mas se entre os dois Entre os tivesse dois. assim, só tivesse os dois, eu acho que Ah, o o Arthur Guilherme. Orsi. Você acha o Guilherme? Guilherme. Eu acho o Arthur Orsi. o Carlos Sampaio, que eu não sei se. Ele é pré, né? Ah, eu acho que ele nem quer, Acho né, que ele gente? nem Eu acho quer, que viu? não, eu Acho que ele nem quer. Não, vai. Marcela Moreira,
do pessoal, Também vai como ali- sempre, para fazer número, né? Para fazer número. Atingiu a meta lá da quantidade. E a Terezinha de Carvalho, do PTB, essa sim é pré-candidata. Ela é pré-candidata. E arte culinária na Gente, Câmara. eu tenho, assim, para fazer um comentário do PSDB e do PT, gente, precisa renovar. Não adianta vocês virem com os caras de naftalina e querer emplacar. Não vai emplacar mais, né? Precisa construir gente nova aí. Candidatos hipoglós. Candidatos... porque a gente só tem candidato naftalina, Naftalina pô. ou Tira, hipoglós? fica anos guardado no armário, depois tira e ninguém aguenta o cheirão, não dá. né? É verdade. Olha, Agora- tem mais um nome aqui. Já terminou isso? Já terminei. Tem mais um nome aqui, Marco Maciarelli. Os chefes de Mas jornalismo como da candidato, eu pensei Bandeirante. que você fosse falar candidato. Não, a o chefe prefeito. de jornalismo. Pensei dos- que o Maciarelli ia sair candidata a prefeito. Não, eu estou vendo aqui assistindo. O chefe da abraço. CBN assistindo, o chefe da Bandeirantes, o Salomão, assistindo. Estou procurando talento esse- ou talento. Esse negócio que nós estamos fazendo aqui, pelo menos nos. Movimenta. Não tem Então, pessoal daí, acordado. né? resta abraço. saber. Aqui nós temos talentos ou programa? Talento. Gente, então é isso aí, tá? Tá tudo babando. Talento. Então, são esses os pré-candidatos. Alguma coisa vai acontecer em termos de afunilamento, está cedo ainda, mas eles já estão trabalhando. Está cedo para você, eleitor, tá? Mas eles já estão trabalhando, já estão a campo. Eu queria falar também, agora mudando o nosso tema aqui, deixa eu falar do Refis. Não, antes do Refis, eu queria falar do projeto do prefeito que vai para a Câmara para destinar 20% das vagas no serviço público municipal para negros. Tá? Quando saiu isso aí, eu pensei, nossa, já tem... São cotas. Já tem no governo estadual, no governo federal, tem tudo quanto é lugar. Campinas ter também não seria nenhuma novidade. Tá? Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, quem é que pode, se pensar o contrário, votar contra um projeto desse? Imagine a Câmara Municipal. Não. Imagine a Câmara Municipal. Se você for branco, e se for negro também. Olha, não vou votar a favor de cota para o negro. Como é que fica a situação? Alguém vai votar? Por isso que eu acho que esse tipo de situação deveria ser discutida muito como que chama essas preliminares, reunião de estudo. Audiência pública. Audiência pública, porque nenhum vereador vai votar contra um negócio desse, gente. Então, eu não estou dizendo que deve votar contra, mas é o tipo da coisa chantagista. Chantagista. Quem é que vai, dependendo de voto, se tiver opinião contrária, pode se manifestar? Eu não vejo ninguém, preto nem branco. E eu manifesto que sou contra. Sou contra qualquer tipo de cota. Qualquer tipo de cota. Tem que ser aprovado por mérito. É meritocracia. Esse negócio de arrumar jeitinho para entrar pela porta dos fundos não está certo. Para mim é eleitoreiro isso aí, viu? Também Eleitoreiro. Mas eu não vejo nem Eu, como concepção minha, sou contra qualquer tipo de cotas. Se estivesse lá, votaria contra. Porque o mérito é a coisa mais importante. O cara estuda, aí o outro meio burrinho porque é preto, porque é negro, porque é LGBT, porque é não sei o quê, porque é mulher, entra, passa na frente. Então não adiantou nada. Qual é o incentivo para o cara se matar estudando, indo lá e provando que é melhor que o outro? Olha, e o argumento é aquele de sempre, resgatar a dívida histórica que o branco tem com o preto. Olha, Walter, por isso que eu gostaria de discutir muito esse assunto, viu? Eu sou contra também, sou contra, sabe? Sou contra. Existe um fosso aí? Existe. Mas é assim que se resolve o problema? É assim que se resolve o problema? Resolve o problema fazendo escolas públicas de qualidade. De qualidade. Porque não adianta só dar emprego para a pessoa por causa disso, por causa daquilo outro.
Se eles têm uma escola pública de qualidade e, portanto, o rico, eu nem vou falar branco, mas o rico consegue estudar fora da escola pública em escolas boas, ele vai estar sempre na frente. É esse o fosso que nós temos. Compete ao poder público, ao invés de ficar dando emprego para esse, para aquele, né, compete ao poder público fazer escola pública de qualidade. Começou isso na Unicamp e, para minha surpresa, eu fiquei até feliz com a surpresa, segundo me informaram, os alunos cotistas da Unicamp estão indo muito bem, né? Sinal que não precisavam de cota, então, não precisavam de cota, mas deram. E aí, se você não precisa de cota e entra pela cota, fica até desagradável, né? Sinal de que não precisa de cotas. Se eles estão indo muito bem, não precisava de cotas. Então, poder público, dê escola pública de qualidade para que todo mundo tenha a mesma chance de aprender. E pare de pular degraus, né? E depois, lá na frente, olha, nós vamos reservar um emprego para vocês aqui, porque vocês não foram competentes lá atrás. E não foram por quê? Não é porque são menos inteligentes, não, porque tiveram menos oportunidade através da escola. E não compete lá na frente o executivo, via legislativo, resolver o problema de emprego. Eu, pelo menos, penso assim. Eu acho até uma situação muito desagradável colocar isso para vereador votar, porque o cara está lá, um pode votar contra, porque ele pega o emprego de alguns brancos descontentes também. Mas se quem é que vai dar opinião contra um negócio desse, gente? Ninguém. Vai ser 20-0 a votação. Eu sou contra esse tipo de situação. E a senhora? E a senhora? Eu estou ouvindo vocês aqui. Fale. Eu estou ouvindo vocês. Eu concordo com algumas coisas, com outras não. Mas fala quais se você não concorda. Eu acho que assim, eu concordo com essa coisa de que, assim, eu sei que as pessoas acham diferente, mas eu acho que essa coisa da cota, ela te limita aquilo ou não faz você crescer ou procurar uma coisa melhor, porque, não vou generalizar, mas tem gente que acha que, assim, não, eu vou entrar pelo sistema de cotas e tá beleza, né? Eu acho que a gente deveria ter a educação boa para todo mundo, uma educação pública. Esse fim de semana, eu encontrei umas amigas que a gente estudou no colegial junto. A gente fez um projeto que era da época do Orestes Quercia, que era um projeto, era magistério, mas era 4 anos, né? 4 anos integral, um ensino de alta qualidade, e os alunos que estudavam ganhavam uma bolsa de um salário mínimo para poder estudar, porque o que acontecia na época, que hoje acontece menos, mas as pessoas paravam de estudar porque tinha que trabalhar, ajudar em casa. Então, você vai estudar e vai ganhar uma bolsa para estudar, tal. E era magistério, você terminou ainda, você tem um período para ter que trabalhar na escola pública, porque eu estou te dando um ensino de qualidade aqui, você vai melhorar. Tá? Era esse o princípio. E a gente, 30 anos depois, a gente se encontrou, tal. As minhas amigas hoje são professoras, são coordenadoras pedagógicas, são diretoras, são excelentes profissionais, né, da educação, fazem a diferença, e a gente está falando exatamente isso, como que a educação ela é capaz de mudar a realidade de uma pessoa, mudar a história de uma pessoa, né? E eu acredito nessa coisa da educação como uma ferramenta de mudança. E se a gente tivesse uma boa educação, não precisaria depois ficar tapando buraco lá na frente, né? Eu acho, Zé, que eu estou vendo um negócio aqui que eu vou falar depois que você falar, viu? Pode falar. Não, depois que eu... eu falar. Acho que... concordo quando vocês falam que a prefeitura, quem está no municipal, tem que dar escolas de melhor qualidade. E parar com esse negócio de cota, porque é uma maneira de desviar a incompetência. Um prefeito que não faz escolas de qualidade, ele tem que resolver como? Cria uma cota lá, que é muito mais fácil, não aplica nenhuma verba e comete uma tremenda injustiça com quem é melhor, com quem se dedicou mais. Então, é uma forma assim, muito, mas muito fácil do governante resolver
a sua incompetência. Tá Mas certo. você sabe, nesse quesito educação, eu até acho que a educação aqui em Campinas, a infantil, a educação municipal, eu acho que é boa, tem boa qualidade. Ela é melhor do que as estadual, outras, melhor que a estadual. Ela é melhor que a estadual. É melhor. Devia ter uma continuidade, porque você pega a criança lá na educação infantil, porque vai até um certo ponto. Depois que a educação, que o município não abrange mais, porque os professores municipais, eles são muito bem preparados. A Secretaria de Educação, ela dá uma base muito boa, o nível tem uma assistência boa. Eu vejo desse jeito assim, que os professores são muito bons, precisavam ser mais valorizados. Mas quando Eles você sempre sai acham do isso. primário... Mas quando você sai do primário, que você vai para o estadual... E vou dizer mais, é muito boa a escola você comparado cai na vala. a outras escolas ruins Sim, públicas, né? Você cai na vala, porque daí não tem professor, tem Eles desânimo, é professor desanimado, assim, é toda uma série de fatores que faz o aluno também não querer nem saber, né? Tudo junta. Olha, Você pega, por exemplo, a Escola Carlos Gomes ali. A Escola Carlos Gomes é um cartão postal, recentemente ela foi restaurada, estava um prédio lindo, tudo bem, ok. Era para ter um orgulho de estudar numa escola que é histórica para a cidade. Gente, você passa de fim de semana lá, eu a estudei escola lá. está com as janelas abertas. Se chover, choveu, molhou, não é meu E já mesmo. se gastou tanto à com noite, aquilo. daquelas luzes tudo acesa, as vidraças já estão quebradas, já está depredado. Assim, não tem Não, aquela você começou a paixão. aparecer de novo aqui, até no meu aqui, olha aí. Tá vendo? O Zé Arnaldo me desbloqueou. Está desbloqueado. Então, eu acho também que vai um pouco também do professor que está ali, que ele não, Não, tem é que autoestima. é o diretor, né? Sim, o É o diretor. diretor da escola. Eu estudei lá, e lá tinha um homem que era, nossa, a gente tremia quando ele aparecia no corredor, a gente fugia. Professor Welman, França, professor. Meu Deus. Mas a escola era um brinco. A escola, você tinha orgulho da escola. E outra coisa, quando eu fui para o ginásio, né? tinha que usar terninho. Que luxo. Os meus filhos estudaram um período lá na Escola Carlos Gomes. Depois saíram da escolar e nunca mais voltaram para a escola pública. O que eu vou fazer? Eu gostei disso, gostei de ficar 400 anos pagando escola particular. Gostei, mas não tinha alternativa. Mas o ensino era de qualidade, mas de qualidade. Aqui em Campinas Eu estudei, tinha. minha vida toda foi escola pública, e assim, na época, era muito bom. Tanto que eu entrei na faculdade, nas faculdades que eu escolhi entrar, eu não fiz cursinho. E a gente não esquece, né? Pega uma professora de português com tudo que eu aprendi, foi lá com dona Juraci Salzano Fiore, dona Ilka, Brunide Laurito, uma dava toda a parte de análise e a outra os textos, tal. Tinham 2 professores de português. E a gente não esquece, porque o ensino era bom. Antigamente tinha ali a escola normal, o Instituto Carlos Gomes, e o ginásio do Estado, o culto à ciência. Depois que veio o Vitor Meirelles, meus irmãos estudaram lá. O Vitor Meirelles era um bom colégio. E nessa época aí, as escolas particulares eram fracas, para falar a verdade. Eram Você ia fracas. repetir de ano, você ia para particular. Os alunos que não se davam bem na escola pública e que eram maus alunos, vamos fazer tal escola particular, aí a gente vai lá e tal, e passa de ano. Era diferente, agora mudou, né? Agora faz tempo. Gente, eu queria falar do Refis aqui da Prefeitura de Campinas. Todo ano tem Refis, ou cada 2 anos tem Refis, é um caso para ser estudado, sabe Perdão por quê? de dívida, né, Zé? Sabe por quê? A Prefeitura precisava de dinheiro, precisa de dinheiro, fez um Refis. E aí o pessoal que vai ter até o dia 18 agora para poder fazer o Refis, a Prefeitura já conseguiu, entre arrecadação e parcelamento de dívida, 285 milhões de reais de recebimentos, assim, em recebimento à vista e parcelamento. Desses 285 milhões, ela já recebeu 120 milhões à vista.
E dos parcelados, que dão 165 milhões, ela já recebeu 11 milhões em parcelas. Ou seja, ela já recebeu 131 milhões. Aí eu fico pensando, esses caras que já pagaram 131 milhões, será que nenhum deles poderia ter pago o imposto na época correta? Isso daí Só é agora? mais ou menos a mesma coisa que cotas. Que adianta você pagar o seu carnezinho, o imposto em dia? Porque depois vem um prefeito que quer fazer média com Principalmente final de mandato, final né, de que tá mandato, sem moral. cria um refis, os vereadores aprovam, e aí quem pagou, o tonto que pagou, fica de braços cruzados. Mas não fez uma reforma na casa, na indústria tal, porque honrou o compromisso com a prefeitura. E aí vem aquele que não pagou, pega. Fiquei impressionado com o valor pago à vista, 120 milhões. E fiquei pensando, mas será que esses caras têm sangue frio assim para dizer, não, eu não vou pagar, vou ser multado, pagar com juros e multas, etc., porque lá na frente vai cair tudo isso. Eles pensam assim, Zé. É muito sangue frio. Pensa assim porque há um incentivo por parte do poder público, por parte do prefeito, por parte da Câmara em aprovar esse tipo de coisa. Por que não põe direto para a execução da dívida? Ah, não, mas aí pega mal, né? E pode ver. Aliás, a prefeitura tomou uma atitude com o jurídico também, que eu até achei um pouco interessante, viu? Dívidas de até 4, 5 mil reais, a prefeitura está retirando, são centenas de ações, retirando da justiça. Tá? Retirando da justiça. Por quê? Porque fica mais caro manter essas ações na justiça do que depois você receber o parte, ou tudo isso, ou não receber isso ou aquilo. Ela não perdoou a dívida, mas ela vai continuar cobrando administrativamente e essa dívida fica lá, gravada ali no seu imóvel, mas retirou da justiça. Eu até entendo que 4, 5 mil reais de dívida, se eu devesse isso aí para a prefeitura, eu ficava preocupado, viu? Bom, de qualquer maneira, ela não vai cobrar judicialmente, mas é outra medida que tomou. O que vocês acham? Não devia nem ter entrado, né? Usar a justiça, que é por isso que a justiça fica atolada de processos lá. Tem que fazer uma análise e cobrar os grandes devedores, mas os grandes devedores, você já viu, né? Ah, mas aquele lá apoiou a gente, aquele lá é sobrinho de não sei quem, então... Noêmia, vamos lá com mais participações, estamos nos últimos Rodolfo Biguini deu problema no áudio, está cortando. Claudinei Corsi disse Dário Saad. A Paola Croters disse que ela vota no Hélio porque quer andar de balão. Tem que ver se ele vai trazer o balão. Que balão? Lembra que a campanha do Dr. Hélio era um balãozinho? Não lembro. O Carlos Sampaio, Eterno Nunca Serão. Tony Costa, mais um pouco do mesmo. Precisamos reciclar as Jefferson Moraes, bom dia para Delas e Arnaldo e Noêmia. A Paola, o Arthur Orsi é igual figurinha da Copa, só aparece de 4 em 4 anos. E essa do Paradela? O Paradela deveria se lançar como sósia do Gilmar Mendes. Eu acho que parece. Paradela, tá vendo? Agora você é obrigado a elogiar o Gilmar Mendes. Tony Quem falou Costa. isso? A Paola. Eu vou bloco. Tá um fio de levar bloco, hein? Aqui. E aí vai reclamar. Tony Costa, no meu pensamento, cotas só servem para segregar e causar mais discriminação. Concordo com o Paradela, sou a favor da meritocracia e, se muito, cota social, se for o caso, já que nem todo negro é pobre e nem todo branco é rico. Jefferson Moraes, eu estudei no Vitor Meirelles nessa época. Quem estudasse no Culto à Ciência, Colégio Carlos Gomes e Vitor Meirelles, já estava credenciado a uma vaga na faculdade. Hoje é uma vergonha. É verdade. A diz que a imagem está ruim e o som está picotando. Eu acho que foi um momento de sinal, porque aqui estava também, mas foi rapidinho e já passou. Já passou. Eu conferi agora, está em ordem. O Jefferson, na minha época, o diretor do Vitor Meirelles era o Coronel Assis, as coisas andavam. Célio Ortiz, Eduardo Barros, José Pozuto, Cláudia Vieira. Aliás, por falar em coronel, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, está lançando as escolas, militarização da escola. Aí o prefeito Jonas Donizete
ele colocou Campinas à disposição. Eu aprovo, tá? Colocou à disposição, manifestou interesse em ter. É uma escola que vai ser para professores normais, mas tem uma disciplina feita mais rigorosa. Se tivesse meu filho, ainda em época de estudar, tranquilamente. Mas não é que tem uns caras, vereadores, daqueles partidos de esquerda, que estão... eu ia falar um palavrão aqui, mas estão assim... Zé, fala aí, eles estão muito revoltados. Estão putos. Como assim? Temos que colocar em audiência pública. Por que vocês não vão lá nessas escolas da periferia, onde professor apanha de aluno, onde aluno briga com aluno? O que eu mais ouço, quando aparece alguma notícia dessas escolas da vida, é isso. É professor apanhando do aluno, é carro que foi danificado por aluno revoltado, é menina brigando com menina. Isso vocês não vão resolver. Agora, quando fala numa escola que tenha disciplina um pouco melhor, mais austera, com respaldo de militares aposentados, aí vocês acham que o prefeito está errado? E o prefeito fica naquela situação, ele tem medo também ele tem medo de se posicionar pró-Bolsonaro ou não Bolsonaro, como se fosse esse o caso, e não é. Aí fica, não, eu só aceitei, agora vocês que onde venha. Por favor, esses caras do PSOL, PCdoB, esses caras, a obrigação deles é falar contra mesmo. Então deixa eles falarem e a caravana vai passando. Outra coisa, esses bobinhos aí que estão lá, dá um pulinho lá. Primeiro tem que pedir ordem lá para entrar, te registrar. É assim, dá pulinho. Um pulo lá na Escola Preparatória de Cadetes. É um dos melhores ensinos que nós temos aqui em Campinas. Lá, quando o cara termina a escola de cadete, ele já está graduado para ir, evidentemente, para ir para agulhas negras e tal, mas para qualquer atividade fora do Exército. Mas é são muito bem preparados. É a melhor escola desse nível. Antigamente, para mim, era clássico científico e tal, né? Agora mudou tudo, não sei que grau que está, fundamental, né? Mudou tudo, bagunçaram a minha cabeça. Olha, você falou fundamental, a única coisa que para a gente encerrar, fundamental é mesmo amor. Vamos encerrar. Olha, está amorosa hoje, hein? Tá bom. Gente, ficamos por aqui, tá? Agora falamos nós... A Paola, mande um abraço ao Paradela. Tá bom. Pronto. Tá bom. Amigos, dá o dedo. Não vou ficar com encebação aqui, não. Gente, à tarde, quem não viu esse programa poderá ver no YouTube, canal Agora Falamos Nós, certo? Ao vivo... Sob a edição de Walter Paradela. Pois é. Volta à tarde, tudo de novo. O duro é que eu tenho que assistir tudo de novo. Nossa, esses três malas de novo. Vamos lá, Walter. Vamos dar tchau. Tchau. Tchau, Se for por falta de adeus. Gente, tchau, hein? Tchau, até um abraço a para próxima vocês. semana. Muito obrigado. Avise os amigos. Tchau. Faz plim aí, não é, minha?